E aí, condutores de todo o Brasil, começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso, Dicas de Trânsito, comigo, Instrutor Paul. Antes de começar, pessoal, compartilhem logo esse vídeo, dê like, façam seus comentários aqui embaixo, tá? Podem perguntar qualquer coisa relacionada a trânsito, não fique com dúvida, tá? Não fique com vergonha, até porque a sua dúvida pode ser a dúvida do pessoal que vai assistir esse vídeo, vai curtir, tá? E compartilhem também com seus amigos que não sabem como ser o condutor sagaz e quer se tornar, beleza? É muito importante. E é o seguinte, pessoal, vocês já se perguntaram alguma vez qual é a autonomia e a competência da Polícia Militar no trânsito? O que eles podem, o que eles não podem fazer? Então, pois bem, fiquem até o final desse vídeo aqui, que aí vocês vão saber tudo que eles vão poder fazer e tudo que eles não vão poder fazer com vocês sendo condutores. Beleza? Então, pessoal, voltando. Antes de eu dizer para você o que você mais quer ouvir aqui nesse vídeo, primeiro, para chegar lá, a gente vai ter que saber o básico. Lembrando que a Lei 9.503, mais conhecido como CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele deixa bem claro expressamente dois tipos de sujeito no trânsito, que são eles: a autoridade de trânsito e o agente da autoridade de trânsito. Quem é a autoridade de trânsito, pessoal? É o seguinte, é o chefe do Detran. Lembrando que o Detran faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, beleza? Seu artigo 22. Qualquer dúvida, assistam o meu primeiro vídeo lá do canal, tá? Vistorias do Detran na rua. Já especifiquei isso, beleza? Então é o seguinte, quem é a autoridade de trânsito? É o chefe do Detran, beleza? E qual é a autonomia e a competência dele? Essa autonomia e a competência dele está estipulado, está expresso no artigo 256 do CTB, beleza? E o que ele pode fazer? É o seguinte, quando você vai no capítulo 15 do CTB, que começa as infrações, né? Lá as infrações vão estar divididas em penalidade, medida administrativa. Então é o seguinte, tudo que tiver escrito na penalidade, quem vai cumprir é esse sujeito, é a autoridade de trânsito, é o chefe do Detran. Ou seja, a competência dele é multar, ou multar mais suspender a sua CNH, multar ou fazer a cassação na sua CNH, fazer o processo de suspensão, o processo da cassação, multar e também multiplicar o valor das infrações, 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 20 vezes. É essa que é a autonomia da autoridade de trânsito. Então lembrem bem disso, tá? Então o segundo sujeito é o agente da autoridade de trânsito. Aí que vai entrar a autonomia e a competência da Polícia Militar, beleza? Então, qual é o conceito do agente da autoridade de trânsito? Ele está definido bem no artigo 280, parágrafo 4º do CTB, que ele fala o seguinte: o agente da autoridade de trânsito é qualquer pessoa civil, militar, estatutário, seletista, ou seja, qualquer pessoa que seja credenciada pela autoridade de trânsito, ou seja, o chefe do Detran, que tem autonomia para lavrar o auto de infração. A gente também pode complementar com uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 371, tá? É o manual volume 1 de fiscalização. Lá ele diz isso bem definido, que todo agente da autoridade de trânsito, seja ele qualquer pessoa, seja ele militar ou não, ou seja, guarda municipal, policial militar, eles devem ser primeiro credenciados pela autoridade de trânsito, tá? E aonde está a competência dele no CTB? O que ele pode e o que ele não pode fazer quando ele é credenciado?
Está tudo no artigo 269 do CTB. E é assim, pessoal, voltando, não tenha o que eu falei anteriormente, que no capítulo não tenha o que eu falei anteriormente, que no capítulo 15 das infrações, as infrações especificamente é dividido em penalidade, medida administrativa. Então, tudo que tiver descrito na medida administrativa, esse agente da autoridade de trânsito que é credenciado vai poder cumprir. Ou seja, além de lavrar o auto de infração, que ele não multa, quem multa é o Detran, é o chefe do Detran, porque ele é a autoridade de trânsito. Então, o agente da autoridade de trânsito, ele lavra o auto de infração, tá? E vai cumprir a medida administrativa, que pode ser remoção, ou seja, vai levar o seu veículo para o depósito, retenção, ou seja, vai reter o seu veículo temporariamente até que aquela falha seja sanada pelo condutor. Ele também vai poder, dependendo das infrações, e tiver escrito expressamente, acautelar CNH e também acautelar CRLV. Beleza? Então vocês entenderam esse princípio? O que é autoridade de trânsito e o que é agente da autoridade de trânsito? Beleza? Então, o que eu quis dizer com isso, pessoal? É simples. Não basta ser só militar para poder usufruir do direito do trânsito, de fiscalizar, de multar, de lavrar o auto de infração. Não é bem assim. Tá ouvindo, pessoal? Então, outra coisa, pessoal, deixar bem claro aqui antes que façam qualquer tipo de comentário, é o seguinte: em nenhum momento estou fazendo alguma crítica falando mal dos órgãos de segurança pública, tá? Deixando bem claro isso. Não estou infringindo direito nenhum, pelo contrário, eu estou querendo dizer, deixar bem claro o direito de vocês sendo condutores, beleza? Então, deixando claro, não basta ser só militar, não basta ser só autoridade policial para poder fiscalizar trânsito, tá? Ele pode até fiscalizar trânsito, mas só que vai ter uma limitadora, que ele não vai poder acautelar sua CNH, não vai poder acautelar seu CRLV, não vai poder remover o teu veículo, não vai poder reter o seu veículo se ele não for credenciado. Tranquilo? Então, pessoal, encaminhando já para o final, eu vou dar algumas dicas que vocês, condutores, devem saber quando for abordado em uma blitz policial, beleza? Antes de tudo, vamos parar com essa hipocrisia, tá? Ah, já vem esse instrutor querendo dar uma de político. Não, não estou querendo dar uma de político. Eu estou falando, deixando claro, não existe caminho fácil de vocês, condutores, saber todo o direito de vocês, tá? No CTB. É só estudando, é só lendo, é só vendo esse vídeo aqui meu, dicas de trânsito comigo, beleza? Vocês vão sair safo daqui, sagaz. Então vocês devem saber o direito de vocês, não tem caminho fácil, beleza? E também não tem aquele joguinho, ah, você é credenciado, entendeu? Eu vi no vídeo, se não for credenciado, nem toca no meu carro. Também não é assim, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Primeiro, que qualquer autoridade policial, ele pode sim te abordar e pedir documentos, tá? Que podem ser identidade, CNH e CRLV, para ver se não está adulterado, que não quer dizer que seja falsificado, são coisas diferentes. Então, o que é um documento que não é autêntico? Exemplo, xerox. Você não pode andar com xerox da identidade, não pode andar com xerox da CNH e nem da CRLV, beleza? Então, vamos esclarecer isso. Existem dois tipos de blitz policial, beleza? Primeiro, blitz policial que ele não é agente da autoridade de trânsito. Então ele vai, a função dele, a finalidade fim dele é só abordar os veículos suspeitos, que eles acham suspeitos, para ver se não tem nenhum tipo de irregularidade prevista no Código Penal. Exemplo,
transportando drogas, transportando alguma coisa ilícita, tá com algum tipo de arma que não é legal, que não está regularizada. Tudo isso no Código Penal ele vai poder fazer em seu veículo sem problema nenhum, sem ter que ser a autoridade de trânsito, agente da autoridade de trânsito, beleza? A outra blitz é a blitz de agente da autoridade de trânsito. É uma blitz com a finalidade de fim para fiscalizar tudo que o CTB, aquele 9.503, deixa expressamente escrito, beleza? Então ele tem a finalidade de fiscalizar tudo que está previsto no CTB, deixando claro isso, beleza? Então como que eu sei se aquele agente policial que está me abordando, ele é agente da autoridade de trânsito? Primeiro, senhores, não tem como saber de imediato, tá? Lembrando que todo agente policial, seja ele guarda municipal, seja ele policial militar, policial civil, para ele ser agente da autoridade de trânsito, ele tem que passar por um curso de agente de trânsito. Após esse curso, o órgão vai emitir um documento para o Detran, que logo após o Detran vai credenciá-lo. A autoridade de trânsito que eu falei anteriormente vai credenciar esses agentes. E todo o credenciamento feito pelo Detran, ele sai no Diário Oficial. Deixando bem claro isso, tá? Agora eu vou dar algumas dicas para vocês, que é direito de vocês, tá? Condutores. Então não venha com essa de querer comentar aqui embaixo alguma coisa que eu disse que vocês entenderam errado. Então deixando claro, em nenhum momento eu estou querendo ofender ou desrespeitar alguma força de segurança pública, tá? Não estou fazendo isso. O objetivo desse vídeo aqui é só dizer o direito dos condutores, tranquilo? Deixando bem claro isso nesse vídeo. Então não tem nem dizer que tem ranço, que tem alguma coisa que vai ficar com raiva, que vai ficar putinho do que eu vou falar aqui para vocês, beleza? Então, um exemplo, você estava transitando, foi abordado por uma blitz policial que você não sabe se é de trânsito, não sabe se é policial, tá? O que você deve saber? Ele vai te abordar, beleza? Vai pedir seus documentos, identidade, CNH e CRLV. Até aí, vou deixar claro que ele não precisa ser credenciado, tá? Ele pode pedir documento normal, como eu já falei. Só que é o seguinte, se ele perceber que o seu veículo está em mau estado de conservação, exemplo, pneu careca, se ele for agente da autoridade de trânsito, ele vai lavrar um auto de infração. E em contrapartida, você como condutor tem seu direito de pedir a guia desse auto de infração, o comprovante afirmando que você foi autuado. Até aí tudo bem? Ou seja, se ele não for agente da autoridade de trânsito, ele não vai te dar essa guia, porque ele também não vai ter talão ou não vai ter meios de produzir o auto de infração. Aí tudo bem. Outra coisa, vamos supor que você comete uma infração no CTB, capítulo 15, seja lá qual for, mas vou botar um exemplo aqui. Dirigir com CRLV fora da validade. Se ele for agente da autoridade de trânsito, além de ele aplicar uma infração em você, ele vai cumprir a medida administrativa, que é o que? Remoção do seu veículo, mais o acautelamento do seu CRLV que está fora da validade. E você, em contrapartida, sendo um condutor que está sendo autuado por cometer uma irregularidade, também poderá ou deverá, depende de você, de pedir, que é seu direito, o recibo de acautelamento. Ou seja, você pode aí pedir dois recibos. Primeiro, o recibo da autuação e o recibo do acautelamento do seu documento. Mas se ele querer falar que isso é um desacato, que eu estou desacatando ele, vai me levar para a delegacia. Pessoal, vamos ser sensatos, vamos saber os nossos direitos. O desacato, conforme o artigo 331 do Código Penal, se configura pela algumas das doutrinas no Código Penal da seguinte forma:
qualquer pessoa menosprezar, desrespeitar, ofender ou até mesmo entrar em vias de fato, ou seja, gerar lesão corporal em um servidor público. Aí sim é configurado desacato. Não vai ter como ele levar o desacato ao condutor se ele está dentro do seu direito pelo CTB de pedir os recibos tanto do auto de infração como do documento de acautelamento. Mas aonde que está isso que eu posso pedir esse recibo? Se ele tiver que acautelar o teu CNH, está escrito no artigo 272 do CTB que ele, para acautelar o teu CNH, ele tem que te dar um recibo. Beleza? Se ele não der, você tem o seu direito de pedir. Está expressamente lá. Tá? Outra coisa. Se ele acautelar o meu CRLV, aonde isso está escrito? Artigo 274. Se ele tiver que acautelar o seu CRLV, o artigo também 274, ele fala que deverá te dar um recibo de acautelamento, informando que ele está de posse do seu documento. E no artigo 274, ele fala de 3 possibilidades que ele pode acautelar o teu CRLV. Que é o seguinte: a primeira, o seu CRLV não é autêntico, ou seja, você está com a cópia do seu CRLV. Outra situação, o teu CRLV está fora da validade. Inciso 2º. Inciso 3º, ele fala o seguinte: vamos supor que ele aplique em vocês uma infração que a medida administrativa seja a retenção. Ou seja, veículo em mau estado de conservação, pneu careca. Ele vai reter o seu veículo até que você, condutor, consiga sanar aquela irregularidade. Mas vamos supor que também você não consiga sanar aquela irregularidade. Ele vai remover o seu veículo? Não. Ele, em contrapartida, o artigo 274, inciso 3º, combinado com o artigo 270, parágrafo 2º do CTB, dá a possibilidade de ele acautelar o seu CRLV, e caso ele perceba que, mesmo que você com pneu careca não vai produzir risco aos outros veículos, ele vai poder te liberar, mas em contrapartida ele vai acautelar o teu CRLV. Mas isso só quem vai conseguir fazer esse trâmite certo é um agente da autoridade de trânsito. Então quem não for agente da autoridade de trânsito, mesmo sendo policial, ele não vai saber fazer esse procedimento. Tá? Isso são algumas das dicas. Outras dicas, que também está em lei. Senhores, foi o que eu falei. Não basta ser só militar, não basta ser só guarda municipal, não basta ser só policial ou agente da segurança pública. Tá? Eles devem ser credenciados. E o artigo 23, inciso 3º da Lei 9.503 do Código de Trânsito, ele fala que todo policial militar, para ser considerado agente da autoridade de trânsito, o órgão deverá ter um convênio com o Detran ou com qualquer órgão de trânsito que tenha autonomia para credenciá-lo. Então não basta ser só militar, beleza? E também, em contrapartida, ele não vai ter como te dar desacato por você estar dentro do seu direito. Outra dica também. Ele não é agente da autoridade de trânsito, mas numa fiscalização percebe que você cometeu alguma irregularidade. Ou seja, o pneu está careca. Ele vai pedir o seu documento que ele pode, porém ele não vai poder pegar o seu documento ou qualquer alguma coisa sua e levar para o batalhão dele. Não vai poder fazer isso. Pelo contrário, ele vai ter que ficar no local junto com vocês, condutores, ligar para a unidade dele para pedir apoio a um outro agente que seja credenciado para ir no local e aplicar a infração em vocês e ainda cautelar o documento quando estiver descrito na medida administrativa ou no artigo 272 ou no artigo 274 do CTB. Beleza? Então não existe essa, tu tá com documento vencido, vou pegar teu documento e eu vou levar para o batalhão. Não pode. Tá? Até porque para ele pegar o seu documento, ele deverá te dar um recibo. Por quê? Esse recibo ele vai te facilitar, num caso, você levar o seu veículo
até a sua casa. Seguro. Exemplo, vamos supor que você não pegou recibo e foi liberado. Aí vamos supor que você tenha a sorte de ser parado 100 metros depois por uma outra blitz que não tem nada a ver. Não vai ter como o agente também descobrir que você já foi autuado. Então ele vai te autuar novamente. Então esse recibo ele vai te possibilitar levar o teu veículo daquela operação para sua residência sem problema algum. E num prazo estabelecido de 7 a 15 dias, você levará o seu veículo ao Detran para comprovar que aquela irregularidade foi sanada da retenção e também para pegar o seu documento, caso não esteja fora da validade, beleza? Esteja dentro da validade. Então são essas dicas que vocês devem saber. Agora, para o outro lado, eu sendo autoridade de trânsito, existem duas resoluções muito importantes que toda agente da autoridade de trânsito deve saber, que é a resolução 371 e resolução 561 do CONTRAN. A resolução 371 é uma resolução que é o manual volume 1 de fiscalização. A resolução 561 também do CONTRAN é o manual volume 2 de fiscalização. E eles estipulam o seguinte, que quando o agente da autoridade de trânsito não consegue cumprir a medida administrativa, que é retenção ou remoção ou acautelamento de CNH e CRLV, a multa, a infração que ele aplicar no condutor não vai ser cancelada. Ou seja, apliquei uma infração que seu veículo deverá ser removido. Exemplo, dirigir com CRLV fora da validade. Se eu não tiver como remover, eu vou liberar o condutor. No entanto, eu vou aplicar a autuação nele. Eu vou liberar porque eu não tenho meios de proceder. A 371 e a 561 deixa isso bem expresso. Então não tem que discutir. Tranquilo? Então são essas dicas como condutor que você deve saber para se prevenir de qualquer abuso de autoridade que você possa sofrer. Porque, é claro, existem profissionais e profissionais, tá? Não estou generalizando, estou deixando bem claro isso, beleza? Caso você sinta alguma coisa de estranho, tá? É seu direito a procurar uma delegacia mais próxima e ver seus direitos para ver se você não sofreu qualquer tipo de abuso de autoridade por alguns desses servidores, tá? Estou deixando bem claro isso. E também não é para ser hipócrita. Já está errado e depois de querer na delegacia arrumar uma confusão. Não, já está errado. Pelo menos, no mínimo, você deve saber o que deve acontecer com você. Beleza? Então, para finalizar, pessoal, é o seguinte. Não deixem de compartilhar aqui esse vídeo, tá? Dê um like, dê uma curtida. Compartilhe com o pessoal aí, com seus amigos de barzinho, com familiares, que sejam condutores que não conheçam ainda esse canal que é muito importante. Dicas de trânsito comigo, Instrutor Paul. Não deixem de compartilhar. Me sigam aqui também no Instagram e no Facebook, tá? E também não deixem de comentar, fazer seus comentários. O conhecimento é bom, tem que ser discutido. É uma democracia, tá? Mas é o que eu falei, o pacto que eu fiz com vocês no primeiro vídeo. Só estou dizendo aqui o que está na lei. Então não é um achismo meu, tá? Deixando bem claro isso. E no próximo vídeo eu já vou falar o seguinte. Você dirigir sem CNH e dirigir embriagado é considerado crime de trânsito? Então aguarde que na próxima semana eu vou falar o que pode ser ou não considerado crime de trânsito e qual o procedimento adequado que o agente da autoridade de trânsito deverá fazer quando presenciar esse ato. Beleza, pessoal? Até a próxima aí. E conhecimento tem que ser compartilhado e vocês agora estão se tornando um condutor mais sagaz. Até a próxima aí, pessoal.